Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios
que fornece energia, alavanca o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia, alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia, alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia, alavancam o desenvolvimento. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia, alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios
que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o reiki, que estudemos o reiki, que viveremos com o reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo,
já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o Reiki, que estudemos o Reiki, que viveremos com o Reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O Reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o Reiki, que estudemos o Reiki, que viveremos com o Reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O Reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o Reiki, que estudemos o Reiki, que viveremos com o Reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O Reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo, já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o Reiki, que estudemos o Reiki, que viveremos com o Reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Essas oportunidades são os verdadeiros desafios que fornecem energia e alavancam o desenvolvimento de nossa consciência. Crescer demanda tempo, comprometimento pessoal e vontade de aprender. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma viagem em direção a nós mesmos. Há uma infinidade de caminhos. Cada um deve escolher o seu. O Reiki pode ser um caminho seguro de autodescoberta, mas nem sempre é cômodo,
já que toda mudança exige um período de adaptação. Sejamos cada vez melhores humanos, que pratiquemos o Reiki, que estudemos o Reiki, que viveremos com o Reiki em toda a eternidade. Amém. Vamos alinhar nosso corpo, verticalizar a coluna e sentir que a luz bendita vem para nós em todos os instantes. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio.